Glória a Deus. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria, é um privilégio começarmos o nosso dia nos alimentando e nos fortalecendo na palavra de Deus, nesse nosso momento de leitura diária com o missionário. Amém? Sejam bem-vindos a esse canal Só Jesus na Causa. Não é inscrito ainda? Então junte-se a nós, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, marcando a opção todas, deixando o like, comentando o vídeo, porque nos ajuda, e também compartilhe o link com mais pessoas. Amém? Queridos, hoje leremos João, capítulo de número 19, assim está escrito a palavra de Deus. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados desceram-lhe uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: "Salve, ó rei dos judeus!" e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: "Eis que eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum." Então, Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: "Eis o homem." Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: "Crucifique-o! Crucifique-o!" Pilatos repetiu: "Levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum." Os judeus responderam: "Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: "De onde você é?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: "Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado." A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: "Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e soltou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: "Eis aqui o rei de vocês." Eles, porém, clamavam: "Fora! Fora! Crucifique-o!" Então Pilatos perguntou: "Devo crucificar o rei de vocês?" Os principais sacerdotes responderam: "Não temos rei, senão César." Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. A crucificação de Jesus. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, ou Gólgota, em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz, acima da sua cabeça. E o que estava escrito era: "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus." Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava ali escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: "Não escreva Rei dos Judeus." E sim, ele disse: "Eu sou o Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi, escrevi e pronto." Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram entre 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: "Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela." Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz:
repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso o que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, então ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixaram num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando ele tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados por Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu um lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele que sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Glória a Deus. Que palavra, meu irmão. E isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: olharão para aquele a quem traspassaram o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado ali. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram também nele o corpo de Jesus. Glória a Deus. Queridos, uma leitura assim extraordinária. Eu não sei você, mas quando a gente lê a história e o sacrifício, o sofrimento que Jesus teve que enfrentar, a gente consegue ver o quão éramos pecadores, sabe? E porque tudo que Jesus passou foi por mim e você. Pois a Bíblia diz que ele não pecou, ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por mim e por você. Na cruz, nunca esqueça, Jesus estava pagando pelos meus e os seus pecados. Jesus estava abrindo, tirando o véu que impedia o homem de se achegar até o trono de Deus. Na cruz, Jesus estava nos convidando para uma salvação. Jesus estava nos chamando para viver para Ele neste mundo e com Ele na eternidade. Então, queridos, vale a pena. O preço alto pago por mim e você foi muito alto. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto valor, por um alto preço. Então, agora, a palavra de Deus exige que eu e você viva não mais a nossa vontade, não mais aquilo que queremos, mas a vontade daquele que se entregou por mim e por você. Então, se renda a Ele. Renuncie você mesmo. Renuncie a sua carne. Renuncie a sua natureza humana. Porque aquele que não tomar a sua cruz e seguir Jesus não poderá entrar no reino dos céus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que palavra tremenda.
Meu Deus, que leitura, que palavra, Pai. Porque quando olhamos para esse capítulo e vemos o sofrimento de Jesus, entendemos que ele não sofreu por ele mesmo, porque ele não pecou, porque ele não conheceu o pecado. Mas, Pai, todo esse sofrimento é porque ele se fez pecado no meu lugar. Ele pagou o preço que era meu. Ele pagou, meu Pai, pelo preço que eu cometi, o erro que eu cometi. O seu amor foi tanto, 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 que sacrificou Jesus no meu lugar. Hoje, Pai, eu sou salvo, não por merecimento, não porque eu tenha feito alguma coisa, mas porque o Senhor enviou Jesus para pagar o preço no meu lugar. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Porque se não é o Senhor ter pago o preço, nós estávamos perdidos. Estávamos caminhando para o abismo. E hoje só vai para o abismo quem quer. A porta está aberta, o convite está feito. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a permanecer de pé e fiel ao Senhor, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Medite em tudo isso que você ouviu e leu, porque não é o missionário, é a palavra de Deus para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ilumine o teu dia e que este dia seja um dia abençoado no Senhor para você. E que dele, em tudo, ele te prospere, em nome de Jesus, graça e paz.